Simbolismo. O simbolismo foi um movimento que se desenvolveu nas artes plásticas, teatro e literatura. Surgiu na França no final do século XIX em oposição ao naturalismo e ao realismo. Ao contrário dos parnasianos que defendiam o rigor formal do verso, os simbolistas buscavam uma poesia voltada a efeitos sonoros com certa musicalidade. Assim, eram comuns a figuras de linguagem como a assonância e a literação. Os poetas simbolistas rejeitam o rigor e a disciplina parnasiana. Características. Os escritores simbolistas buscavam compreender diversos aspectos da alma humana, compondo obras que exaltassem a realidade subjetiva. É notório nas obras simbolistas a fuga da realidade, características manifestadas por uma linguagem expressiva, imprecisa e vaga. Nega a lógica e a razão, uso de figuras de linguagem, valorização da espiritualidade humana. Autores brasileiros: Cruz e Souza. Considerado o precursor do simbolismo no Brasil, João da Cruz e Souza foi um poeta brasileiro nascido em Florianópolis. Sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade, com temáticas individualistas, satânicas e sensuais. Suas principais obras são Missal, Broquéis, Tropos e Fantasias, Faróis e Os Últimos Sonetos. Afonso de Guimarães. Um dos principais poetas simbolistas do Brasil, Afonso Henrique da Costa Guimarães, possui uma obra marcada pela sensibilidade, espiritualidade e misticismo. Sua temática é a morte, a solidão, o sofrimento e o amor. Sua produção literária apresenta características neorromântico, arcades e simbolistas. Suas principais obras são Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística, Pastoral aos Crescentes do Amor e da Morte. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos foi um dos grandes poetas brasileiros simbolistas, embora muitas vezes sua obra apresente características pré-modernas. Patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, publicou um livro intitulado Eu, e foi chamado de Poeta da Morte, isso porque seus poemas exploram temas sombrios. Sua principal obra é Eu. Parnasianismo. Parnasianismo é uma escola literária que surgiu na França, em meados do século XIX, que tinha como objetivo a criação de poesias perfeitas, valorizando a forma e a linguagem culta, e criticando o sentimentalismo do romantismo. O que é parnasianismo? Os parnasianos valorizavam o positivismo e a ciência acima de qualquer outro sentimento humano. Buscavam incessantemente a criação de uma rima perfeita, utilizando um vocabulário culto e construções textuais complexas. Os escritores parnasianos buscavam sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Por isso, a preocupação na arte pela arte, ou seja, a forma como característica principal da poesia. Características: temas baseados na realidade, objetos e paisagens, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Impessoalidade: busca da perfeição e preocupação com a estética, metrificação, versificação. Utilização de rimas ricas e palavras raras. Poucas figuras de linguagem. Preferências pelos sonetos. Triade parnasiana. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia formaram a chamada Triade parnasiana. Olavo Bilac, um dos grandes escritores parnasianos. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, conhecido como Príncipe dos Poetas Brasileiros, foi jornalista, tradutor, poeta e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Sua obra é caracterizada pela linguagem clássica, com conteúdos históricos, patrióticos, emotivos, platônicos e sensuais. Vale lembrar que o hino à bandeira do Brasil foi escrito por Olavo Bilac. Suas principais obras são Poesias, de 1888, Crônicas e Novelas, de 1894, Críticas e Fantasia, de 1904, Conferências Literárias, de 1906, Dicionário de Rimas, de 1913, Tratado de Versificação, de 1910, Ironia e Piedade, de 1916 e Tarde, de 1919.
Alberto de Oliveira. Antônio Mariano Alberto de Oliveira nasceu em Palmital de Saquarema, Rio de Janeiro, em abril de 1857. Seus primeiros estudos foram realizados em escola pública. Formou-se em farmácia em 1884. Frequentou o curso de medicina, no qual conheceu Olavo Bilac. Porém, ambos abandonaram a faculdade. Alberto de Oliveira seguiu sua carreira de farmacêutico, exerceu cargos públicos e é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Suas principais obras são Meridionais, de 1874, Versos e Rimas, de 1895, Poesias, de 1900, Céu, Terra e Mar, de 1914, O Culto da Forma na Poesia Brasileira, de 1916. Raimundo Correa, filho da família de classe elevada, realizou o curso de secundário do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1882. Formou-se advogado pela Faculdade do Largo São Francisco e logo depois retornou ao Rio de Janeiro, onde fez bem-sucedida carreira judiciária. Sua estreia literária data de 1879 com a seleção de poesias de Primeiros Sonhos. Apesar da influência perceptível dos poetas românticos como Gonçalves Dias e Castro Alves, seus versos já apontam para uma perspectiva de reformas, principalmente no que tange ao aspecto formal. O autor é considerado pela fortuna crítica como o mais filósofo dos parnasianos, devido à incessante busca pela solução dos males da existência, sobre a qual tenta explicar a profusão de angústias e desesperos. Contudo, também se manifesta como amante da natureza, exaltando-a mediante estímulos sensoriais, o que se revela em poemas como Anoitecer. Suas principais obras são Primeiros Sonhos, de 1879, Sinfonias, de 1883, Versos e Versões, de 1887, Aleluias, de 1891 e Poesias, de 1898.